O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Semana passada estudamos a primeira parte de Daniel 8,14 e entendemos um pouquinho melhor a profecia das 70 semanas. Hoje, nós vamos compreender o quadro completo da profecia das 2.300 tardes e manhãs e o que significa a purificação do santuário. Por isso, eu convido você a tomar a sua Bíblia e a participar desse estudo. Estamos aqui no Cevisa com grupos de amigos que vieram de vários estados e eu queria conversar um pouquinho com o Luciano, que veio lá de Recife, Pernambuco. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui com esse pessoal maravilhoso que eu conheci, que passaram a ser meus amigos. E queria mandar um abraço para a minha igreja, ao pastor Maurício, a pastora Keila, o pastor Cláudio Manuel, e todo o pessoal da minha igreja. Queria mandar um abraço e agradecer ao pastor Arilton e dizer que estou muito feliz de estar aqui. Que bom, Luciano. Seja muito bem-vindo. Nós também estamos felizes com sua presença e de todos vocês. Chegamos a um tema central do livro. Começamos a ver esse tema semana passada e hoje vamos ver a segunda parte, então, de 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. Vamos fazer uma breve recapitulação do que vimos até aqui. Mas antes, vamos orar, para que Deus nos guie no estudo mais uma vez. Pai, obrigado por estarmos reunidos em tão boas circunstâncias para o estudo da Tua Palavra. Que o Teu Espírito se faça presente e nos mostre as verdades que o Teu livro reserva para todos nós. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, vimos semana passada que o chifre pequeno atacaria o santuário, o sistema de sacrifícios, deitaria a verdade por terra e prosperaria. É o que ensina Daniel 8, 11 e 12. Nesse contexto, um santo perguntou ao outro santo até quando duraria a ação do chifre pequeno, em que o santuário seria atacado e a verdade de Deus seria deitada por terra. A resposta ao versículo 13 veio no 14, quando o anjo disse assim: até que se passem 2.300 tardes e manhãs. E na semana passada nós começamos a ver esse período profético. E dos 2.300 anos da profecia, nós já viajamos 70 semanas, ou seja, 490 anos. E nós percebemos que a história é a melhor intérprete da profecia, porque o apedrejamento de Estevão no ano 34, a morte de Cristo no ano 31, o batismo de Cristo no ano 27, são pontos que se firmam para estabelecer 457 como a data inicial da profecia. E se nós percorremos até aqui 490 anos, nos faltam dos 2.300 exatamente 1.810 ainda a percorrer na história. E se nós estamos no ano 34, no ano do apedrejamento de Estevão, e nós viajarmos mais 1.810 anos, eu chegarei ao ano de 1844. Você percebe que a Bíblia está dizendo para nós que o ano de 1844 seria o ano da purificação do santuário? Você está entendendo as implicações dessa verdade? Porque se você não crê que o santuário deveria ser purificado em 1844, você está abrindo mão da própria morte de Cristo. Se nós não crermos de que o santuário
seria purificada em 1844. Nós estamos dizendo que Cristo não morreu no ano 31, como Daniel está dizendo, que ele morreria na metade da última semana das 70. Agora, há um ataque contra esta verdade bíblica e há um segmento religioso que crê numa visão dispensacionalista. E o que eles fazem? Eles pegam esta última semana do ano 27 a 31 e lançam para o futuro. Mas se você tirar esta semana daqui, desse momento histórico, você está anulando completamente o sacrifício de Cristo na cruz, que é a base única de salvação de qualquer ser humano. Você entende por que nós chegamos ao âmago do livro? Porque se nós rejeitarmos isso, nós estamos rejeitando a obra de salvação que Jesus fez por nós. E se esses pontos estão descritos na profecia, e se a história comprova isso, então, indubitavelmente, 1844 é o ano em que, segundo a profecia, o santuário seria purificado. Agora eu posso ir mais além na profecia. Qual era o dia da purificação do santuário israelita? 10º dia do 7º mês. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso encontrar no ano 1844, quando caiu o 10º dia do 7º mês. E para descobrir isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o calendário judeu, que é o calendário que Daniel está lidando, e eu tenho que sobrepô-lo ao calendário gregoriano, que é o nosso calendário atual. E quando eu tento encontrar o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, no ano 1844, eu vou chegar ao dia 22 de outubro. Exatamente 22 de outubro. Então, o dia 22 de outubro de 1844 é o dia marcado na profecia para a purificação do santuário. Agora a pergunta é: o que significa a purificação do santuário no dia 22 de outubro de 1844? Nós temos então que voltar para a Bíblia para entendermos isso. E nós vamos entender que trata-se de dois eventos, um no céu e um na terra. Primeiro no céu, o dia da expiação para Israel, lá no 10º dia do 7º mês, era um dia de juízo. Nós vimos isso aqui em Levítico 16. O sumo sacerdote entrava em cena, era um dia de juízo, era um dia de purificação. Então, o dia 22 de outubro de 1844 também foi um dia de juízo, porque haveria de começar uma obra de Cristo no santuário para purificá-lo. Mas qual santuário? Não mais o terrestre, porque o terrestre foi destruído no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Mas então a profecia de Daniel está falando da purificação do santuário celestial. Por quê? Porque Cristo, após a sua morte, ele vai para o santuário celestial. E quem é o autor da Bíblia que nos ajuda a entender isso? É o livro de Hebreus. Abra sua Bíblia aí, na carta aos Hebreus, e dê uma olhada comigo em alguns versos interessantes. O primeiro deles é o capítulo 9. Olhe Hebreus capítulo 9. O autor de Hebreus, muitos acreditam ser Paulo, ele começa o capítulo 9 de Hebreus falando sobre a primeira aliança. E ele diz que essa primeira aliança tinha seus preceitos e o seu santuário o quê? Terrestre. Você se lembra que o santuário terrestre foi construído de acordo com o santuário celestial? Eu não sei se eu mencionei isso para vocês, mas em Êxodo 25:8 e Êxodo 25:40 é dito para Moisés que ele deveria construir na terra um santuário conforme o modelo que ele viu no monte. E qual foi o modelo que Deus mostrou para Moisés no monte? O santuário celestial, que sempre existiu. E agora o autor de Hebreus, que nós cremos ser Paulo,
Ele está escrevendo uma carta para os hebreus. Quem são os hebreus? Os judeus, os israelitas, o povo hebreu. E ele está escrevendo para os hebreus para dizer para eles de que o serviço do santuário terrestre que eles tinham e praticavam teve validade apenas até a cruz. E que agora a nossa atenção tem que se voltar para o santuário celestial. Então esse é o teor da carta de Paulo aos hebreus. E no capítulo 9, ele lê assim, ele escreveu assim, verso 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, e se chama lugar santo. Lembra que eu expliquei isso para vocês já? Ele está aqui relembrando como era o santuário terrestre. E ele continua, verso 3. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama o quê? Santo dos Santos, o qual pertencia ao altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de quê? Ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da... Nós já vimos isso. E ele então primeiro traz à memória os escritores da carta dele, o santuário terrestre. Agora olha o que faz o autor. Verso 9. Isto é o quê? Uma parábola para a época presente, e segundo esta, se ofereceram tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. E ele então agora vai começar a dizer assim, verso 11, quando, porém, veio Cristo, como nosso o quê? Sumo sacerdote dos bens já realizados. Verso 12, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou Jesus aonde? Tendo obtido eterna redenção. Então a Bíblia está dizendo que Jesus, ele entrou no Santo dos Santos, não em tabernáculo feito por mãos humanas, ou seja, Jesus entrou no santuário celestial. Agora, quando Cristo entrou no santuário celestial? Se você for para Atos capítulo 7, eu queria que você desse uma olhadinha comigo aí. Atos capítulo 7. Você tem aqui o discurso de Estevão antes dele ser apedrejado. E olha a morte de Estevão a partir do versículo 54. Eu estou na página 103, bem no finalzinho da Bíblia. Página 103, bem no finalzinho da Bíblia. Então, olha o que acontece na morte de Estevão. Ouvindo isto, eles se enfureceram no seu coração, errilhavam os dentes contra ele. Verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus estava onde? Estevão, no ano 34, ele já viu Cristo à direita do Pai, no santuário. Jesus, após a sua ressurreição, ele vai para o santuário. E ele faz o que no santuário desde a ressurreição até 1844? Ele oficia como sacerdote. Lembra que o sacerdote era um trabalho diário? Então, do ano 31, após a ressurreição, até o dia 22 de outubro de 1844, Jesus é nosso sacerdote. Agora, um dia por ano em Israel era o dia da expiação, era o dia da purificação. Se o santuário foi purificado em 1844, o que aconteceu em 1844? Jesus deixa de ser sacerdote e passa a ser o quê? Sumo sacerdote. E agora ele começa a purificação. E quando ele terminar essa purificação, ele vai vir à terra para buscar o seu povo. Sim, minha amiga Ana? Não, para mim só não ficou muito claro essa passagem de sacerdote para sumo sacerdote. Se puder dar mais uma recapitulada. A palavra de Deus nos ensina de que Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai. 1 João 9, Timóteo. Então, Jesus é o nosso intercessor. Por que ele é? Porque quando ele morre e ressuscita, ele vai para o santuário.
Quando Estevão foi apedrejado, ele já viu Cristo à direita do Pai. Então Jesus está no santuário desde a ascensão dele. E ele faz o que no santuário? Sacerdote. Aí 1 João 9 diz assim: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então João já está ensinando, nós temos um advogado no céu. Quem era o advogado lá em Israel? Era o sacerdote, porque você vinha com o pecado e ele te perdoava. Então Cristo assume essa função de intercessor, mediador. Agora, o que acontece em 1844? Quando termina a profecia dos 2.300 anos, a profecia dizia: o santuário será purificado. E se o dia de purificação para Israel lá no deserto era um dia de juízo, onde entrava em cena o sumo sacerdote, então em 22 de outubro tem que acontecer o juízo, a purificação do santuário. É por isso que Jesus agora é sumo sacerdote, porque ele começa a julgar. Então ele começa a julgar, mas ainda há mediação, por causa do cordeirinho que continuava a morrer no santuário. E esse acontecimento, ele aconteceu apenas na atmosfera celestial? Apenas lá. Não houve nada que acontecesse aqui, né? O que aconteceria ao mesmo tempo aqui na Terra? Eu falei de 2 eventos. Então, no céu, Jesus começa um novo ofício do seu ministério. Agora ele é sumo sacerdote e ele começa a julgar. Bom, a Bíblia ensina em vários textos que todos nós passaremos pelo juízo. Isso está claro para todos nós, certo? Então o juízo começa aí. Agora o que aconteceria na terra? Surgiria a igreja remanescente, restaurando as verdades que o chifre pequeno tinha lançado por terra. Agora surgiria da onde essa igreja? Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Olha que interessante. Apocalipse capítulo 12, olha para o versículo 6. Aqui nós temos no capítulo 12 a guerra do dragão contra a mulher. O que é o dragão na profecia? Satanás. Aqui em Apocalipse 12, 7 a 9 diz que ele é o dragão. Olha o verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás. Então o dragão na profecia é o próprio Satanás. E ele persegue a mulher. Na profecia, o que representa a mulher? Igreja. Efésios 5, 22, Paulo faz essa comparação. Então aqui você tem Satanás perseguindo a igreja. E o que aconteceu no verso 6? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias. Lembrou do período? Nós dissemos que o chifre pequeno agiria por 3 tempos e meio, 42 meses, ou 1260 anos. Aqui o dragão, o próprio Satanás, vai perseguir a igreja dentro do mesmo período, 1260 anos. E nós já localizamos historicamente aqui como sendo de 538 até 1798. Então, durante esse período, aonde estava a igreja de Deus? Escondida no deserto. E quem é o povo de Deus durante a Idade Média? São todos aqueles que não abandonaram as verdades da Bíblia e não cederam ao poder do papado. Eu estou falando aqui dos valdenses, dos albigenses, dos huguenotes, de John Hus, Jerônimo, Wycliffe, Lutero. Esta é a igreja de Deus. E aonde viviam a maioria dessas pessoas? Nas montanhas, nas cavernas, escondidas. Por isso diz o Apocalipse, no deserto, em locais não povoados. Mas quando termina a supremacia papal, em 1798, a igreja de Deus que estava no deserto, ela tem que sair do deserto. Para quê? Para restaurar as verdades que o papado por 12 séculos lançou por terra. Então a profecia de Daniel 8,14 aponta para 2 eventos, um no céu e um na terra.
Vamos recapitular mais uma vez. Lá no santuário em Israel, o sacerdote oficiava todos os dias no lugar santo. E uma vez por ano entrava em cena o sumo sacerdote. Cristo era prefigurado nesse serviço, porque Hebreus vai ensinar que todas essas coisas eram sombras da realidade que viria, e a realidade é Cristo. Então Cristo trabalhou como sacerdote desde a ascensão até 1844, mas no dia 22 de outubro, segundo a profecia, ele deveria começar o juízo, ou seja, ele deveria começar a agir como sumo sacerdote. Quando o sacerdote terminava a expiação, o povo fazia uma festa, porque todos estavam perdoados. Então Cristo morreu na cruz como o Cordeiro de Deus, e ele tinha agora um ministério em duas fases no santuário, que nós chamamos de bifásico, ministério sacerdotal e sumo sacerdotal. Então, de 31 a 1844, ele atuou como sacerdote, e de 1844 até o dia de hoje, ele é sumo sacerdote. É por isso que você, olhando aqui em Hebreus capítulo 8, se você puder voltar um pouquinho aí para Hebreus capítulo 8, na página 182, olha o que está dizendo o autor, Hebreus 8, 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, e não o homem. Por que é que as pessoas não estão ensinando a existência de um santuário? Por que é que as pessoas não estão enfatizando que Cristo hoje está no santuário? Jesus está hoje no santuário, e é de lá que ele intercede junto ao Pai por nós. Então esta é a obra bifásica de Jesus no santuário. Sim, minha amiga? Pastor, isso é meio complexo. A minha dúvida ainda mais perto, por favor. Desculpa. Isso é meio complexo para mim, porque a minha dúvida ainda é a seguinte. Se ele está intercedendo e ao mesmo tempo julgando, nesse momento ele está nos julgando, nós, os vivos, ou quem ele está julgando nesse exato momento? Ok. Pedro diz que a hora do juízo é começada pela casa de Deus, por aqueles que aceitaram a Cristo. Então, para mim entender isso, eu tenho que entender que o juízo de Deus ele ocorre em 3 fases. Nós vamos para o intervalo e quando voltarmos eu vou explicar para você claramente quais são as 3 fases do juízo que começou no dia 22 de outubro de 1844. Já estaremos de volta. Amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e eu queria aproveitar e oferecer para você o nosso guia de estudo. Ligue para nós ou então acesse nossa página na internet. Aqui vai aparecer uma legenda com o nosso telefone e o nosso endereço eletrônico. É uma revista inteiramente grátis e você pode solicitar para acompanhar os estudos que estamos fazendo aqui no Bíblia Fácil. Terminamos o primeiro bloco com uma pergunta a respeito de Cristo. Como ele pode julgar e ao mesmo tempo interceder? Para entendermos isso, temos que entender que o juízo de Deus ele acontece em 3 fases. Eu queria convidar você a Apocalipse capítulo 14. Esse é o primeiro texto que eu vou ler com vocês. Apocalipse 14, nós temos aqui o registro das 3 mensagens angélicas. São 3 anjos. E a primeira mensagem aparece no versículo 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo de Deus começou. Esta mensagem angélica é uma mensagem que foi pregada pelo movimento milerita por ocasião do dia 22 de outubro de 1844. Ou seja, chegou o juízo de Deus. E esse juízo se divide em 3 fases. Na primeira fase, são julgados apenas aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Porque quem não aceita Jesus já está o quê? Condenado. É o que Jesus declarou. Quem não recebe a mim já está condenado.
Então, os ímpios, eles não são julgados nessa primeira fase. E a primeira fase, que começou no dia 22 de outubro de 1844, ela vai durar até a volta de Cristo. Então, esse juízo nós chamamos de investigativo, porque ele investiga os casos de cada pessoa. Então, hoje Deus está julgando somente as pessoas que um dia aceitaram a Cristo como Salvador. Porque quem não aceitou já está condenado. Então, eu estou sendo julgado hoje? Posso estar sendo julgado. Mas como Deus me julga? Ele analisa o meu caso. Mas existe apenas duas coisas que definem o caso de qualquer ser humano. Quais são as duas coisas que definem o caso de um ser humano para a salvação ou para a perdição? Hã? Esse é o status dele, culpado ou inocente. Mas o que é que define uma pessoa salva para sempre ou condenada para sempre? Primeiro é a morte. Quando alguém morre, o seu caso já está decidido. Por quê? Porque ele não pode mais optar, ele não pode mais nem se arrepender para ter o perdão dos pecados, ou se morreu salvo, ele não pode mais se perder. Então, quando alguém morre, essa pessoa já morre salva ou morre perdida, certo? Demir? O julgamento começou a partir do momento que Cristo entrou no santuário celestial. Ele se torna sumo sacerdote. Não, ele entrou lá quando ressuscitou. Certo. Agora ele começou a ser sumo sacerdote em 1844. Pronto. Aí começou o dia da expiação, certo, o juízo. Esse juízo começa sendo julgado desde Adão para cá? Exatamente. Os mortos? Tem que começar por quem já morreu. Todos terão que passar pelo juízo. Mas só a partir de 1844. O juízo começou aí. Mesmo para os mortos? Mesmo para os mortos. Antes não havia juízo. Ele começou aí. Por isso o anjo diz aqui em 14, 6 e 7, temer a Deus e dar-lhe glória, chegou a hora do seu juízo. Ela é agora. Então nós estamos sendo julgados. Se uma pessoa morre, já está definido o caso. Qual é a segunda situação em que alguém define o seu caso de salvo ou perdição? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Exatamente. Jesus falou assim, todo pecado que vocês cometerem serão perdoados. Mas o pecado, aquele que pecar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Então, quem peca contra o Espírito Santo já está condenado. Quando alguém morre, o seu caso já está definido para salvação ou perdição. Então, resultado, enquanto há vida e não há pecado contra o Espírito Santo, há esperança de salvação. Então, hoje, quando você for dormir, você vai dormir salvo ou vai dormir perdido. Amanhã, quando você acordar, e o profeta diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, você poderá mudar de status, de salvo para perdido ou de perdido para salvo, a depender do seu relacionamento com Deus. Então hoje Deus está julgando e perdoando, e o meu caso permanece em aberto até que eu morra, ou até que eu peque contra o Espírito Santo. Se pecar, estou condenado. Se morrer, posso morrer salvo ou posso morrer perdido. Deu para entender? Entendi, obrigada. Agora sim, então isso aí reforça a ideia de que às vezes Deus, às vezes a gente não entende como ser humano, mas assim, eu vou citar um caso aqui que aconteceu na minha família, que eu perdi meu pai num acidente de carro e foi assim uma morte muito difícil da gente aceitar. E assim, muito tempo eu não entendia. E ele assim, não é porque era meu pai, mas era uma pessoa maravilhosa. E eu não entendia por que Deus tirou meu pai tão cedo. E depois de muito tempo, depois de começar a estudar a Bíblia, eu entendi isso, que Deus, às vezes, ele permite que certas coisas aconteçam com seus filhos, até para evitar que ele perca a vida eterna, perca a salvação. Exatamente. E isso me deu assim um certo conforto, né, para aceitar a morte dele. E sabe um texto que pode te ajudar? Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Então ouvi do céu uma voz dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né, que para mim morrer é viver. E o morrer é lucro. É lucro. Não é?
Então, entenderam que nós estamos na primeira fase, Mara? Eu gostei muito de uma colocação que o senhor fez, que nós vamos dar conta do nosso conhecimento. Exatamente. Então, se eu conheço e eu erro, você então vai ser, aí eu sou julgada. Mas aquele que erra e não conhece... vai ser ignorado. Vai ser ignorado. E quando você estuda grego, você descobre duas palavrinhas que são áfeses e páreses. Sabe o que é isso? Ao conhecedor, Deus perdoa. Ao ignorante, Deus ignora. Aí tem a ver diz também... justamente isso. Áfeses, eu perdoo você. Ou eu ignoro o seu pecado. Então tem a ver também que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pastor, então nesse caso, peraí que o negócio é complicado. Então nesse caso, quer dizer que se a Bíblia me diz que uma vez que eu começo a minha obra será aperfeiçoada até a volta de Cristo. Se você permitir. Se eu permitir. Mas isso significa que até a volta de Cristo eu tenho falhas? Tem. Tenho falhas. Tem. E aí, se antes do fechamento da porta da graça eu sou arrebatado pela morte, e aí? Você está pensando assim, eu cometo pecado e se eu morrer eu estou perdido? Lembre-se de uma coisa. Não são atos isolados que vão colocar ou tirar você do céu. O que vai determinar a salvação de alguém é se a minha vida espiritual é numa direção ascendente ou descendente. Não é um ato isolado que tira você do céu, mas é a sua vida com Deus. É isso que o juiz está considerando. Então a primeira fase do juízo termina quando se fecha a porta da graça. Já ouviram essa expressão? Fechamento da porta da graça? Ela não é bíblica, mas o conceito é. Aqui em Apocalipse 22:11, você está em Apocalipse? Leia esse que está mais perto então. Apocalipse 22:11. Olha aqui o fechamento da porta da graça. Continue o injusto ainda fazendo o quê? Continue o imundo ainda sendo o quê? O justo continue na prática de quê? E o santo continue a quê? Apocalipse 22:11 está falando de um momento em que quem está salvo não pode mais se perder e quem está perdido não pode mais se salvar. Nós chamamos isso de fechamento da porta da graça. A expressão não é bíblica, o conceito é apoiado nesse verso, na parábola das virgens e em Apocalipse, quando Jesus declara que eu abro a porta e ninguém fecha, mas quando eu fechar, ninguém abre. Por isso que não adianta, então, você ficar fazendo bagunça a vida toda e na hora que veio a porta aberta de fogo, dizer, não, eu estou com Cristo. Não adianta, não vai adiantar de nada. Um discípulo perguntou para o seu mestre assim, Senhor, quando devo me arrepender e seguir a Deus? Ele disse assim, no último momento da sua vida. Mas quando será esse momento? Se você não sabe, segue agora. Sim. Então, muitas pessoas acreditam que quando recebe Jesus como seu Salvador, que elas já estão assim, libertas do pecado e da morte, e que nesse momento elas não precisam fazer mais nada. Eu já recebi Jesus, então não preciso fazer mais nada. Então essas pessoas, elas não estão salvas. Claro que não. Jesus te salva para a obediência ou para a desobediência? Para a obediência. E uma pessoa que diz ser salva por Jesus e trai a esposa, está salvo? De maneira alguma. Não. Então não existe essa história na Bíblia de uma vez salvo, salvo para sempre. O que a Bíblia ensina é o seguinte, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não existe essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu posso estar salvo hoje e amanhã, pelos meus atos, me colocar num estado de perdição. Ou você acha que alguém que aceitou a Cristo e trai a esposa está em situação de salvação? Salvação é uma questão diária. Olha para João capítulo 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Querem ter vida, tem que estar ligado em mim. Se cortar por um minuto, acabou a vida. Mas você entende as falácias que se ensinam por aí? Porque se cria uma falsa segurança. Então eu estou salvo ou predestinado à salvação, posso fazer o que eu quiser que eu vou me salvar, mas que coisa boa! Eu agora posso então roubar no trabalho para ficar rico? Eu posso ter 3 mulheres porque eu já estou salvo? Cristo não te salva para desobediência. Cristo te salva para obediência. E aqui está um ponto-chave do Evangelho. Nós somos salvos para obedecer. E só obedece aquele que já foi salvo. Já Dismar? Pastor, dizendo aí, é interessante nós ressaltarmos que a importância da nossa vigilância. Porque independente da linha escatológica que se segue, uma coisa é certa.
nós não sabemos quando Cristo vai voltar. E também não sabemos quando nós iremos partir dessa terra. É verdade. Então é uma verdade que nós devemos procurar viver uma vida íntegra na presença do Senhor, uma vida correta, uma vida direcionada ao coração dele, buscando implantar o reino dele aqui na terra, porque nós não sabemos quando será. Mas eu creio que pela misericórdia dele, nós que estamos aqui, você que está assistindo o programa, vocês, todos nós estaremos seguindo esta vida com Cristo. Amém. Para que independente, sendo quando ele nos chamar, ou seja, quando as trombetas tocarem, nós estaremos com ele no céu. Amém. Esse é o sonho. O que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Um grupo de pessoas, liderados por vários, entre eles um homem chamado Guilherme Miller, que era um membro da Igreja Batista, um estudioso da Bíblia, um homem apaixonado por Cristo. Eles estudaram as profecias de Daniel e eles pensaram que a purificação do santuário seria a volta de Cristo. E um homem chamado Samuel Snow marcou o dia 22 de outubro, porque ele fez esses estudos e ele descobriu que o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, no ano 1844, caiu no dia 22 de outubro. E Samuel Snow marcou o dia 22 para a volta de Cristo. E todo mundo ficou esperando que Jesus voltasse. Esse foi um movimento que abarcou todos os Estados Unidos. Milhares de pessoas se prepararam para a volta dele. E sabe o que aconteceu? Jesus não veio. E aquele foi o dia do grande desapontamento. Deste grupo de pessoas, 3 grupos se formaram. O primeiro deles continuou marcando data para a volta de Jesus até que desapareceu. Segundo grupo, abandonou a fé completamente, não creram mais na Bíblia. Terceiro grupo, organizou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela nasce de um cumprimento profético de Apocalipse de Daniel 8,14. Agora, isso tudo o que aconteceu, o que foi? Vá para Apocalipse capítulo 10 e olhe agora com atenção os versículos 8 a 11. Apocalipse capítulo 10, versos 8 a 11. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me disse: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou amargo. Sabe o que nós entendemos ser esse livrinho aqui que João recebeu ordem para comer? O próprio livro de Daniel, que havia profetizado que depois de 2.300 anos o santuário seria purificado. E essa mensagem foi doce como mel. E todos pregaram. Vieram gente da Igreja Batista, Metodista, Conexão Cristã, de todas as denominações. Haviam representantes no movimento millerita. E quando Jesus não veio, o doce tornou-se amargo. O desapontamento millerita estava profetizado em Apocalipse 10, 8 a 11. E a partir daí deveria surgir a igreja remanescente, exaltando a verdade de Deus. Qual verdade? Os adventistas se levantaram exaltando verdades. O sábado, que aprendemos com os batistas do sétimo dia. Verdades da salvação, que aprendemos com o metodismo de John Wesley. Verdades como estas de Daniel, que aprendemos com Guilherme Miller. Nós somos herdeiros das descobertas que os nossos predecessores fizeram. E a Igreja Adventista conseguiu reunir em seu bojo doutrinário as verdades que foram sendo acumuladas ao longo de séculos. Justificação pela fé e sola escritura com Lutero. O batismo por imersão com os anabatistas. Então este movimento surgiu para restaurar a verdade
sendo herdeiro de verdades anteriores e promotores de verdades que não tinham chegado ao conhecimento, tais como o santuário celestial e o ministério bifásico de Cristo, o corpo como templo do Espírito Santo e uma reforma de saúde, o juízo investigativo em 3 fases e outras verdades. Você percebe aonde nós estamos na profecia? Mara. Pastor, eu tenho uma pergunta muito objetiva. Sim. Mas eu quero abrir mais uma vez aqui a observação. Que aqui entre nós temos até anglicano, pastores da Batista, da Assembleia de Deus, e de outras denominações. Eu sou uma pessoa que também faço a obra de Deus. Tenho 18 anos que eu me converti. E eu fiquei com essa palavra do Senhor. Nós vamos dar realmente conta do nosso conhecimento. A minha pergunta é direta. Os adventistas, eles sabem o dia da volta do Senhor Jesus? Porque a gente tem escutado, Jesus vai voltar. Tem algumas pessoas que até falam, mas Jesus não vai voltar. Jesus não vai voltar. Os adventistas acharam essa resposta? Não, porque ela não existe. O próprio Cristo declarou, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Somente o Pai. Nem os adventistas, nem nenhum mortal. Porque isso é um mistério que está velado por Deus. O que nós sabemos é que a profecia aponta os últimos eventos. E cada profecia cumprida é como uma placa sinalizadora de que nós estamos chegando no grande dia. Então, o que acontece hoje? O Espírito Santo está trabalhando, chamando os filhos de Deus para uma decisão pela verdade, pela palavra. E cada ponto da verdade que eu descubro nesse livro exige de mim uma posição, uma decisão. Pastor, o senhor não está sendo exclusivista? Eu estaria sendo exclusivista se não pudesse destrinchar uma profecia que me dá uma certidão de nascimento da igreja adventista e se dissesse que só se salva quem for adventista. Aí eu estaria sendo exclusivista. Mas eu não posso ser exclusivista porque o povo de Deus em todas as eras foi abençoado para levar o conhecimento a outros, mas como ministro de Cristo, eu não posso pregar um evangelho parcial e dizer para você de verdades que agradam seu ouvido para lotar a minha igreja. Eu tenho que dizer de todas as verdades que estão nesse livro. E é por isso que quando você pega as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, naquilo que nós cremos, você tem que ir na Bíblia para encontrar o fundamento de todas elas. E lá está o fundamento. Tudo que nós cremos está lá. A Igreja Adventista não é perfeita, mas é uma igreja que se preocupa em ser bíblica. E tudo que nós cremos e pregamos está fortemente enraizado nesse livro. Você entende por que da necessidade do estudo da Palavra de Deus? Porque só a verdade liberta. Nenhum ser humano pode combater a verdade. Porque a verdade, ela vem de Deus. Não importa a igreja que você frequenta. O que importa é se você está vivendo o que esse livro ensina. Agora, se esse livro ensina que você deve ter uma única esposa e a tua igreja prega que você pode ter quantas mulheres você quiser e que adulterar não é pecado, então você tem que sair dessa igreja, porque ela pode te levar à perdição pelo seu falso ensino. Vocês estão entendendo? Eu não posso fugir do que esse livro ensina. E é por isso que às vezes eu não sou politicamente correto. Porque eu não posso omitir o que está escrito aqui. E eu não sou adventista porque eu sou pastor. Eu sou adventista desde 13 anos. Porque eu quis descobrir a verdade e praticar essa verdade. E só pela graça de Cristo nós podemos praticá-la. Só pela graça. Nós somos salvos para obedecer. Por isso,
Eu não aceito que você pode ser salvo e desobedecer. Por isso eu não aceito que a lei de Deus pode ser ignorada, que qualquer mandamento da lei pode ser ignorado. Eu não aceito, porque Deus não salva você para desobediência. Se Cristo morreu naquela cruz, é porque essa lei não pode ser mudada. E Ele só morreu porque Ele resolveu pagar o preço. E se eu ensinar qualquer coisa que está aquém ou além desse livro, segundo o Apocalipse 22, eu vou perder a minha salvação. Por isso é um compromisso com a verdade. Mas não se preocupe. Se o seu coração está aberto à ação do Espírito Santo, não será pastor Arilton, não será esse programa. É o próprio Cristo que vai conduzir você. Porque Ele nunca vai te levar por um caminho que não seja o caminho de Deus. Agora você tem que estar aberto, porque só aquele que está aberto, segundo o Apocalipse 3:20, é que receberá a presença de Cristo no coração. Eu queria que você pensasse nisso, enquanto teremos essa música agora. Está o meu coração aberto à influência do Espírito Santo? Eu estou disposto a ser guiado por Ele, independente do caminho que Ele me levar? Ou eu quero ser guiado pelo Espírito até onde me interessa ir? Ou eu quero ser guiado pelo Espírito naquilo que me é conveniente? Por isso disse Cristo, se quisermos seguir a Ele, devemos tomar a cruz e seguir. É cruz que Ele nos chama. É uma vida de renúncia e de abnegação. Pense nisso agora. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Esse é o desejo do seu coração, estar mais perto de Cristo? Estamos mais perto de Cristo à medida que estamos mais perto da sua palavra. Porque foi ela que Deus nos deixou
para mostrar o caminho. A Bíblia é o mapa da humanidade e ela nos leva a Cristo. Ela nos mostra a salvação que vem somente através dele. O apóstolo Paulo declarou em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós só somos salvos pela graça. Mas uma vez que eu fui salvo pela graça, o resultado natural será a prática das boas obras. É o que ele completa no versículo 9, dizendo que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Você percebe que muitas pessoas têm duvidado de que devemos obedecer para finalmente estarmos um dia no céu, mas quando Cristo voltar e os salvos estiverem todos reunidos, Jesus dirá assim para eles: vinde benditos meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estavas nu e me vestisse, preso foste ver-me, forasteiro e foste visitar-me. Os salvos dirão assim: Senhor, quando foi que fizemos isso? Por que eles dizem isso? Porque eles praticaram as boas obras inconscientes. Na vida daquele que é salvo, a obediência ela é inconsciente. A gente pratica naturalmente. Então há uma grande diferença entre você querer obedecer para ser salvo e você ser salvo para obedecer. Nós somos salvos para obedecer. Obedecer tudo que esse livro ensina. E a profecia que hoje estudamos aponta que há um Cristo no céu hoje, intercedendo por todos nós. E Ele está lá há quase 170 anos. E todos os dias Ele olha o seu caso, o meu caso. Todos os dias Ele olha por você. Ele apresenta o seu sangue e diz: Pai, foi por Ele que eu morri. E qual é a definição de salvação ou perdição para alguém? É se Cristo é o nosso advogado. Porque esse advogado nunca perdeu uma causa. Mais que isso, esse advogado é filho do próprio juiz. Você acha que o advogado vai condenar, o juiz vai condenar algum cliente desse advogado? Nenhum. Porque Deus é o justo juiz. E se um dia nós chegarmos nos céus, será somente por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas a minha expressão de amor é a obediência. João 14,15 declara: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O juízo já começou. E qual será o critério para esse juízo? Quando um juízo terrestre se reúne, o critério que é usado lá para julgar, ou para condenar ou absolver, é a lei do nosso país, é o Código Civil Penal. E nesse juízo celestial, onde Cristo já está há quase 170 anos, qual será a norma do juízo? Tiago responde. Tiago 2, 10 e 11. Não sabeis que havemos ser julgados pela lei da liberdade? Que lei da liberdade é essa? Basta ler o verso anterior. Ele está falando dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei da liberdade. Mas como, pastor? A lei da liberdade? A lei escraviza? Não, a lei liberta. A lei escraviza quem desobedece. Se você andar 150 por hora, a lei sempre vai te condenar. Se você andar 80, a lei nunca vai te condenar. A lei protege. Se você seguir a lei, você vai ter só uma mulher. Se você não seguir, você pode querer buscar a mulher do outro. Então a lei protege você, para que outro não roube a tua mulher. A lei é proteção. E é por essa lei que eu vou ser julgado. Vocês entendem o que Deus está fazendo conosco? Ele está preparando o nosso coração para o céu, para a salvação. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele é maior do que tudo isso. Ele deve ser maior. E a nossa oração, por todos vocês, 11, e por você que está em casa, é que a porta do seu coração esteja escancarada à influência do Espírito Santo. E que você tome firmes decisões ao lado de Cristo. Eu convido você a orar comigo agora. Pai Santo, obrigado pelo grande sacrifício da cruz do Calvário. Obrigado porque Jesus não está mais na cruz e nem na sepultura. Ele ressuscitou. Ele foi para o santuário.
E obrigado porque do santuário Tu és o nosso advogado e juiz. E nós estamos ansiosos para que o nosso caso logo seja julgado, porque nós haveremos de ser absolvidos pelo sangue da cruz. E uma vez passado o juízo, virá a recompensa, a coroa imarcessível de glória. Nós queremos um dia, Pai, estar na Tua presença e sem a presença do pecado. Nós queremos morar contigo no mundo perfeito, com todas as pessoas que nós amamos. Por isso, Pai, que o Teu Espírito seja derramado sobre todos nós de forma profusa e que esse mesmo Espírito prepare o terreno do nosso coração para Te servir em espírito e em verdade. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Semana que vem, nós vamos nos encontrar para estudarmos uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, Daniel capítulo 9. Eu espero você. Até lá.